Está aqui comigo o professor Antônio Eduardo Jansan, ele é também doutor, engenheiro, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, e ele fará aqui a recepção ao Cedric, que é responsável pela área de gestão de projetos de recursos hídricos e saneamento no Escritório Internacional da Água. Bom dia a todos. Estou em casa, Chicão. Muito obrigado, mais uma vez. Bonjour, monsieur. Bonjour. Nous sommes très contents de vous recevoir ici. Un honneur pour vous recevoir, pour connaître le centre de l'eau et les RIOB aussi. C'est comme l'opportunité que j'ai eue de connaître le centre de l'eau. Je vous dévoile une bonne présentation. Et now we speak English, okay? Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. So, good morning, everyone. I'm Cédric Banliard. I'm project manager in the International Office for Water. Ele é o... Vou traduzir? Ele é o dirigente do Centro Internacional de l'Eau. Tá? Okay. I will share you my screen. Ele vai dividir a tela dele. Okay. So normally you can see my presentation. Vocês podem ver a apresentação dele, né? Okay. So the International Office for Water. Who are we? I will start with a little presentation. We are a non-governmental organization, state approved in France for the public utility. We have environment protection agreement, and the International Office for Water was created in 1991, but the training center was created in 1977. Bom, vocês podem ver que ele é uma organização não governamental e tem todas as questões de proteção ambiental, de acordo, tem como treinamento, como centro de treinamento para saneamento. Repito, eu tive a oportunidade de visitar algumas vezes lá, passar a semana, inclusive, desde 77 e, vamos dizer, de 91, a criação do Office de l'Eau, do Escritório da Água. Merci. So, our first skill is to promote know-how in water and wastewater sector. This is our principal mission, and we want to keep our objectivity and neutrality. That's why we are not a private company, we are not a public company, we are a non-governmental organization to keep our objectivity and neutrality. Bom, ela é uma organização não governamental, ela vive de prestação de serviços, né, de capacitação, de treinamento, know-how nos setores de água e esgoto. Do que eu vi na França também, eles já estão trabalhando também com resíduos sólidos, com drenagem. Eles vivem basicamente da prestação de serviços para as companhias de água, lá você tem as estatais, vocês têm as privadas, eles vivem de capacitar as pessoas, os trabalhadores desses serviços de água e esgoto. É onde vem a receita deles. We work on 4 pillars of activities, our main activities. First, we mean training and educational engineering. We made institutional and technical support. We work about information systems and knowledges and data. And we work on a stakeholders network coordination. This is the INBO, for example. Bom, vocês podem ver que eles começaram muito com treinamento e educação de engenharia, de equipamentos. Eles dão muitos apoios a gestão, a instituição, apoio técnico também. Então, eles capacitam não somente pelo aspecto técnico, mas de gestão
dos serviços, tá? Mais recentemente, eu tive a oportunidade de conhecer o centro operacional deles. Eles capacitam aquilo que o professor Daniel falou também, de gestão dos serviços, tá, digitais, e faz uma coordenação entre protagonistas que são importantes mundo afora. Eles têm, não somente na França, que é a origem, mas em outros países também eles já têm centros, o escritório da água, Office de l'eau. Okay. Our organization and sites. We have a repartition in France. We have 4 main sites in France. First site is in Paris. This is our general direction. In the center of the France, in La Souterraine and Limoges, this is our training center and commercial departments and our administrative offices. And in the southeast of France, at Sophia Antipolis, this is our institutional and technical support department. Bom, vocês podem ver que o escritório geral fica em Paris e na região da Aquitaine, essa região que é um pouco o centro-sul da França, né? A gente tem lá os sítios deles, onde tem várias plataformas reais, inclusive, vamos dizer, como se abre e se fecha a rede, como se opera a rede, como se manobra as válvulas, como se opera a estação de tratamento de água e esgotos. Então, eles têm lá em La Souterraine e em Limoges, estão mais ao sul, também fica o departamento comercial deles, o sistema de dados. Do que eu vi, eles têm o controle das estações de tratamento de esgotos de toda a França, em tempo real. Tá? E também o departamento de administração e financeiro. E lá mais na região de Nice, eles têm, por exemplo, o técnico institucional e o suporte técnico do departamento, tá? Mais de comercialização. Merci. Yes, and we are 170 person for this year in 2025. Eles têm 170 profissionais, não só administrativa, é uma parte menor, mas muitos professores, muitas pessoas que treinam os engenheiros, os operadores que vão lá, principalmente para a questão do La Souterraine e Limoges, que é bem prático operacional. Como a gente chamou, tive a oportunidade, como disse para vocês, de conhecer, eles capacitam as pessoas, treinam o chão da fábrica, né, como a gente diz, os operadores, que a gente tem uma grande falta aqui no Brasil desse tipo de treinamento. Merci. Merci. For our pillar of activity, the information system, knowledge and data. Historically, we had the most important library about the water management. Historically, we just taught books. We were a big library. Today, it's not books. It's a virtual library. Because we numerize the books, but we have more than 255,000 international and French references in our library. We make definition, design, and animation of websites, and we made the information systems design. For example, the system Sandre here. This system is a collection of the data of all the wastewater management in France. Bom, vocês podem ver que eles têm a livraria, né, a biblioteca virtual, com 255 mil, né, referências internacionais, francesas, documentos, tem uma pesquisa específica da questão de saneamento. Eles trabalham muito com aí o desenho de website aplicados para os serviços de saneamento. Tá? É bem interessante isso daí. E toda a questão de informação, de gestão, aquilo que o Daniel mais uma vez disse, que é a necessidade que a gente tem de ter os sistemas na mão, né? Então eles desenvolvem muito como se faz o monitoramento desses sistemas de água e esgotos. Ale.
For the pillar of institutional support, we made international institutional cooperation. We work with a lot of countries in the world by supporting the development of local capacities for the organization, the management, the operation of water resources. It works too for the water services. We made participation in exchange networks and partnerships. We are working in the integrated water resources management. So we are the secretary of the International Network of Basin Organization, the INBO. We make legal, institutional, organizational support, the creation of communication tools, and for the other project in the world, we work on European projects. We made some innovation, support and evaluation, and we create some guide documents. Bom, vocês podem ver que eles têm toda uma questão de cooperação institucional e internacional para desenvolver as capacidades da organização. Então, isso é muito importante. Eu repito para vocês, não é somente um treinamento técnico, chão de fábrica, etc. Eles também capacitam em termos da gestão dos serviços, tá bom? E participam, então tem uma rede internacional com parceiros, etc., de troca de experiências. Então não são só experiências francesas e europeias, mas esse centro ele tem muita atuação, inclusive na África e, por exemplo, em outros países da América Latina. Está lá também essa questão que é muito importante para nós, que é a questão da gestão dos recursos hídricos integrada, tá? Das instituições do RIOB, etc., o apoio institucional de organização, criação, né, de ferramentas, de meios de comunicação, etc. E eles têm parcerias, né, projetos europeus. Nós tivemos aqui a oportunidade do Ecocuencas, né, tivemos aqui com o PCJ, inovação e promoção de pesquisas, suporte, avaliação e documentos, guias, manuais também que eles desenvolvem, tá? Então, repetir que não é somente a capacitação, né? Eles têm toda uma questão de apoio à gestão dos serviços. Merci. Merci. So we will make a focus on our training center. It was an important part you asked for. So I will talk about the training center. So the products of the training center are initial and vocational professional training. We are not a school. We train people for the work, for the water management directly. We don't deliver some diplomas like a university. So for that, we had some training session on catalog and tailor-made training session. And all our training sessions are talk about water and solid waste professions. We made some educational engineering and technical and organizational support. Bom, vocês podem ver que o principal objetivo, a principal missão do Centre Loyaux, o Office de l'Eau, é justamente a formação profissional, o desenvolvimento dos profissionais que trabalham no setor. Então, tem anos, né? Vocês podem perceber que tem anos e anos, tem uma questão de orçamento que vocês podem ver que é bastante elevada. Informar para vocês, eu vou, viu, Chicão, vou dar uns adendos aqui da experiência que a gente viu lá. Por que eles têm recursos? Porque qualquer empresa de lá, inclusive a saneamento, uma parte do total da folha de pagamento precisa ser investida anualmente na capacitação e treinamento. É obrigatório. Então, eles precisam ter um plano de investimentos na capacitação. Então, eles vivem muito disso e tem, como eu falei para vocês, em todo o setor de água e também agora em resíduos sólidos, né? Eles dão capacitação, eles dão treinamento, tá bom? Merci, monsieur. So our capacities. We have on the training center 70 full-time employees. In that 70 employees, we have 35 full-time trainers. We have 45,000
square meters of pedagogical facilities in La Souterraine and Limoges. For example, in 2024, we made 300 different trainings with 600 training sessions for 6,000 trainees during 1 year. Bom, vocês podem ver que o centro ele é algo realmente de porte, né? Pelo todos os anos que ele vem atuando, eles têm 70 profissionais tempo integral empregados, né? Sendo que 35 são capacitadores, treinadores diretamente, tempo integral. Eles chamam também outros profissionais até da indústria quando surge um novo equipamento para treinar as pessoas, nós, do setor de saneamento. Bom, tem aí as classes todas, as áreas construídas, os canteiros que a gente pode visitar, que eles utilizam lá as 25 plataformas pedagógicas, que incluem até estação de tratamento, simulação, canteiro mesmo de obra, tá? Muito interessante, tem um curso de como fechar valas, viu? Para o saneamento, que eu acho que é algo que é bastante importante. Certo, professor Daniel? Precisa ter bastante isso daí. E vocês vejam em 2024, 300 diferentes cursos de treinamento, 600 sessões no total e 6.000 pessoas capacitadas. Tá bom? Merci. We made different type of training session. So it's in French, but we made presential training sessions, distential, so video training sessions, and we made some digitalization. So we make tutorials, virtual visits, for example. Olha, vocês podem ver o seguinte, que a gente pode ter aqui esse treinamento, como eles estão chamando aqui, presencial, face to face, né, distância digital, e tem outras formas também, tá? Merci, vamos continuar. So this is a picture of the Limoges site, the Limoges Training Center, and the training center is in the big building here. And this little building is our administrative building, administrating offices. Olha, vocês podem ver, eu tive oportunidade de ir lá, que tem várias salas de aula, tem várias plataformas de capacitação, como eu falei para vocês, dos mais interesses, sistemas e equipamentos envolvidos nos sistemas de água, e esgotos, e agora também até de resíduos sólidos. Então ele mostrou que tem uma parte que é administrativa, mas a grande parte da área é para capacitação técnica de nós, do setor. Okay, and for example, for the training session, I will explain a little more after, but all the site is a pedagogical platform because we have some water network under the ground, and for example, in Limoges, it's a leaking network to learn how you can find leaks on the network. So we have pipes here in the parking, in the green spaces, with some pipes where there is some leaks. Eles têm aqui, justamente, Limoges, que eles têm o centro de link de comunicação nacional da França e também outras atividades, tá certo? Ali em Limoges mesmo. Então, para fazer toda essa capacitação, como eu repito para vocês, não é somente dos equipamentos em si, mas da gestão, como é que se maneja todas as informações, que a gente sabe as dificuldades que é nós termos informações, tá? Então tem todo esse desenvolvimento lá, capacitação. Repito, a experiência deles não se restringe aos sistemas franceses, que são mais desenvolvidos, mas também eles têm questões adaptadas aos países como nós, ainda mais, com menor grau de desenvolvimento em relação a eles, tá? Merci. This is the picture of our site in La Souterraine. This is the second part of the training center. You can see on that, for example, the pedagogical platform, pedagogical facilities are more important. We have drinking water plants, we have wastewater plants, and we have, for example, a laying platform to learn how you lay pipes in the ground.
Bom, isso aqui, quando eu vejo, eu me arrepio um pouco, viu, Chicão, Murilo? Porque eu visitei isso daí no inverno, e estava uma temperatura boa, viu? Estava bem animado. Então, o que é interessante, vocês estão vendo embaixo, aqui bem embaixo à direita, vocês podem ver, deixa eu ver se eu sei usar isso aqui, deixa eu ver. Aqui. Gente, isso aqui que se monta e se desmonta a rede de água, rede de esgoto, tá? Eles capacitam as pessoas justamente para desenvolver, tornar padrão aquilo que mais ou menos você falou, né? A falta de padrão aqui, então eles fazem toda essa capacitação, eles pegam água do rio e fazem aqui, tem simulação de tratamento de água, então é água bruta, eles pegam, e tem também uma parte do esgoto in natura dessa cidade La Souterraine, eles colocam para dentro para treinar o tratamento de esgotos em si, também, lodos ativados, que eu me lembro. Merci. Merci. You have some examples of our educational facilities in Limoges, leakage detection, bike flows preventing, pumps, for example. Bom, vocês podem ver que aqui tem desde resíduos sólidos, a questão de água pluvial, lembrando que na França, os sistemas, pelo menos na parte mais antiga das cidades muitas vezes medievais, são sistemas unitários, mas toda a expansão de rede ela é sempre separador absoluto lá. Então eles têm tudo isso aqui, como eu estou falando para vocês, de capacitar não só manutenção eletromecânica, de retornos de água, resíduos sólidos, eles têm aqui as bancadas hidráulicas, tá? E, veja, isso aqui é recente, isso aqui para mim é novidade, viu, Chicão? Que eles já estão trabalhando com essa questão de reter água da chuva onde ela chega no solo, para, em vez de ficar somando, né, ao incrementar as cheias. Então, é bem interessante tudo isso, a evolução. Merci. This is the same in La Souterraine, other types of training session, laboratory, microscopes, work in confined space, the flotation. This is some other examples. Então, aqui tem vários exemplos, agora ele falando, eu me lembrei, até eles têm uma capacitação muito interessante de como é que se trabalha em locais, espaço confinado. Todas as precauções, inclusive de segurança do trabalho que eles têm. Tá? Então, vocês vejam, como eu falei para vocês, é bem completo toda a cesta de possibilidades de capacitação que tem lá. Merci. Okay, so we made digital training. We create some digital classrooms and multimedia lab. So we have a studio, a numeric studio, to create some digital classrooms. Eles têm toda essa questão do treinamento digital, tá? Você tem estúdio, etc., como é que eles gravam aula. Aí deixar um pouco mais claro para vocês que tem as turmas que são presenciais, tá? Como vocês viram, e tem as à distância e tem as distância interativas. Então, vem evoluindo até pedagogicamente. Eles têm que apresentar por ano um plano pedagógico de capacitação. Tá? Como é que vai desenvolvendo? Merci. For the digital training, this is some example of our products. We make some websites. We have a YouTube channel. We have some ebooks. We create some visits in virtual reality. This is some examples of our digital learning. Então, vocês vejam que as possibilidades de capacitação à distância são muito grandes, né? Síncrona, assíncrona, ou seja, em tempo real, ou aquilo que você tem gravado que você pode acessar quando você tem tempo, e também, né, a capacitação digital, a capacitação virtual que a gente tem, todas essas possibilidades, aqui elencadas, deixa eu ver, estou apertando errado, para variar, eu aperto errado. Merci. This is a list of our training items in water and sanitation. So if you want to detail all the list, you can, but this is some examples. We have a big catalog. So
the most important for the item for today for your audience is to work about the water supply network, because they want to talk about some water losses. Bom, vocês podem ver que a gente já vinha falando, e ele também mencionando, que todas as possibilidades de capacitação, de treinamento, né? Desde gestão dos recursos hídricos, e seja da parte de água, seja de água, esgotos, tratamento de lodo, manutenção, etc. Mas hoje ele vai dar mais atenção aqui a essa questão de rede de abastecimento de água, tá? E o network em função disso. Merci. This is the same list for our training items about the solid waste training session. Bom, vocês estão vendo que tem uma lista aqui também bastante extensa da questão de manejo de resíduos sólidos urbanos, tá? Então, é completo, vocês vejam que o que tem ainda lá de aterro sanitário, tá? A questão, bom, várias outras questões de compostagem e biogás. As diretivas europeias, elas são bastante restritivas, então, isso aqui é muito importante para treinar todas as pessoas que trabalham nesse setor também. Então, o Centre Loyot, ele saiu, o Chicão Moreira, de água e esgotos e foi aumentando cada vez mais, inclusive para resíduos sólidos e drenagem. Merci. Merci. So this is a little complicated picture. It's just to explain, you have some water sector ministry, public owners, builders, equipment suppliers, operators. We work with all types of customers of water management, from the designers of the facilities to the owners of the facilities and the operators. Bom, gente, eu não vou explicar tudo isso aqui, senão nós vamos ficar a tarde inteira, né? Mas vocês vão ter uma ideia aqui, que é o seguinte, né? Olha só, tem desde os escritórios de... Opa, para variar, apertando o botão errado. De engenharia, tudo que eles podem treinar, questão governamental, os proprietários públicos, construtores, indústrias, doadores, operadores e as companhias que fazem a manutenção, etc. Tá? Então, vocês veem o seguinte, é um rol amplo de capacitação que eles podem fornecer. Né? Então, eles estão há, vocês vejam, mais de 30 anos na toa, graças a essa habilidade das competências todas que eles desenvolveram. Merci. This is a repartition of our participants for the training sessions. The important information is the major part are local authorities. They are the owners of the networks, and the public and private water services, so the operators. The major part of our trainees, they are the owners and the operators of all the networks. Então, vocês podem ver que, como ele disse, que eles treinam muito os proprietários da rede de distribuição de água. Entendeu? Aquilo o sítio que eles têm lá, abre e fecha a rede. Eles capacitam muito essas pessoas aqui, esses os profissionais, e também aqui, né? Os outros operadores, etc. Então, como eu falei para vocês, é uma gama, uma cesta ampla de capacitação que eles promovem lá na França. E repetir para vocês o seguinte, é obrigatório que toda prestação de serviço de saneamento, ela reserve, eu não lembro exatamente quanto que era, mas era de 1 a 3% do total da folha de pagamento anual para capacitar os seus profissionais. Então, é uma política, Daniel, permanente de capacitação. Tá? Merci. We train all types of participants, so we train some managers, engineers, the technicians, and the workers. We train all types of workers. Então, vocês podem ver que todos os níveis de trabalhadores de um serviço de água, esgoto, resíduos sólidos, né? Dos gestores aos engenheiros, passando pelos técnicos e para os operadores, aquilo que a gente falou, o chão de fábrica mesmo, tá? O que é muito importante. Padroniza toda essa questão de operação, etc. Merci.
So, the origin of our trainees, the major part come from France, obviously, but you can see we have some trainees from all around the world. We made some training session in France, but we had the capacity to have a trainer who go to your country to make some training session in your country. Bom, aqui vocês têm uma ideia do alcance deles, que é crescente, né? Da época que eu tive lá, já vi que aumentou mais. Então, eles não estão somente nos países de língua francesa, a África aqui, mas já pegam outros países europeus, inclusive na China, e pegam a África do Sul também. Claro, o Canadá, Quebec, né? Na parte francesa está aí. Mas é interessante que tem, assim, o alcance é cada vez maior, mundial. E aqui a França. Só esclarecer um pouco para vocês que La Souterraine, ela está cerca de umas 2 horas de trem de Paris. Então é assim, eles conseguem organizar os cursos para o pessoal que vem ser treinado para chegar segunda-feira na hora do almoço e vai embora sexta-feira de manhã. Tudo programado, inclusive, com a disponibilidade de trens. Então, por isso que tem um alcance muito grande. Merci. So we work to organizational and technical support. For that, we are designing and building pilot plans and trials realization for the local authority, the operators, or the industries. And we made some educational engineering. Bom, vocês podem ver isso, a gente teve a oportunidade de participar, Chicão, quando foi feito aquele... Infelizmente não foi para frente, mas eles projetam esses sistemas de capacitação, esses canteiros de capacitação, eles têm capacidade para isso, e toda essa questão de apoio às autoridades, operadores e setores econômicos, e o apoio também aqui à engenharia de educação, né? Educação de engenharia, todas essas competências que eles têm, né? De apoio, de organização e suporte técnico, tá? Sim. So this is some examples of our creation. This example is for EDF. EDF is the owner of the power plants in France. And this example is to reproduce the air cooling towers from the nuclear power plants. This is a pilot plant we made for EDF to learn how the nuclear power plant will evolve in the future. Bom, gente, isso aqui é um exemplo de algo que é bem crítico, tá? Assim, digo, crítico no sentido de fundamental para a França. Eles têm aqui uma instalação piloto de refrigeração de usinas nucleares. Então, eles treinam aqui o pessoal da Électricité de France, né? EDF. Então, eles treinam as pessoas aqui, os profissionais, para saberem atuar em algo que é absolutamente fundamental para a energia nuclear, que é a refrigeração. Eu acho que a gente pode lembrar aí do Chernobyl, etc. Então, quanto mais capacitar, melhor. Merci. This is another example for INRAE. So INRAE is the organism, the research about agricultural. This is an example of pilot plant for the measuring the repartition of irrigation water from a sprinkler system in a field, for example, in a crop. Bom, outra questão crítica aqui para o PCJ e para o Brasil, onde a gente tem o uso pelo recurso hídrico para irrigação, muito predominante, né? Muito forte. Então, eles têm vamos dizer, essa estrutura aqui para treinar, né? Desenvolvido para essa empresa aqui, para como é que se opera adequadamente, se faz a manutenção, tá? Vocês vejam que eles fazem treinamentos dirigidos a empresas, né? Dependendo da importância. And this is, for example, a wastewater treatment plant, a little pilot. Que represents a wastewater treatment plant. Bom, como eu tinha dito para vocês, está aqui, ó. Você tem o treinamento, não é com esgoto de laboratório. O Daniel, a gente que fez mestrado, doutorado, que viu os laboratórios, né? Pegava lá glicose, etc. Não,
Aqui a capacitação é com esgoto sanitário mesmo, tá? Eles derivam um pouquinho na raça, então você tem que aprender. A gente vê que sai erro, etc., mas é melhor errar aqui do que depois na operação no dia a dia. Merci. Yes, this is the wastewater treatment plant of our site in La Souterraine. É o La Souterraine. A estação de tratamento que eu falo para vocês é derivada, pega o esgoto in natura mesmo, que vem da cidade, uma parte. É assim. So we will make a focus on the water losses and sanitation. So with some examples on of our international projects and our training sessions. Agora ele vai mostrar a questão de perdas de água, o Daniel já apresentou aqui para vocês muito bem, e também de saneamento. Saneamento, muitas vezes eles chamam, é a parte de esgotos sanitários. Nós chamamos saneamento, água, esgoto, resíduos e drenagem. Eles chamam saneamento, assim como em espanhol, muitas vezes somente água residuária e esgotos sanitários. Tá? Merci. So examples, international project. For example, a project in the world for the water losses management. We work in an airport in the Caribbean Sea. So the main objective was to reduce the water consumption of the airport. So we work about their instrumentation management, the consumption control. We improve the network efficiency. We propose some technical solutions to improve network knowledge. And we propose training courses in addition to technical improvement. Então vocês vejam que ele tem uns casos de estudo aqui que às vezes a gente não pensa muito, né, Daniel? Aeroporto consome água? Muita. Então toda a gestão que eles fizeram, estudo de casos, vocês falam, na linha do que você falou, pega tudo, né? Vai pega realmente todas as atividades, as necessidades de equipamento e, por fim, eles acabam treinando e capacitando as pessoas que vão operar esses sistemas aqui. Tá? Merci. Another example, but in the wastewater treatment, we actually work on the creation of a wastewater treatment plant in Madagascar, in the city of Antananarivo. It is the capital of Madagascar. We work on the construction of the term of reference for the recruitment of the design office. We will realize the treatment plant. We will recruit the design office, and we will support the sanitation stakeholders during the feasibility study. Bom, vocês vejam aqui que eles apoiaram todo o estudo de viabilidade da estação de tratamento de esgotos da capital de Madagascar. Tá aqui. Então, todo o apoio que eles puderam dar durante, vamos dizer, a seleção de pessoas, e como é que tinha que ser o escritório, tudo durante o processo de estudos de viabilidade, tá? E também deu apoio aqui aos protagonistas durante, os mais importantes, durante os estudos de viabilidade, ou seja, eles têm uma atuação também mais ampla, tá? Assim. For the training sessions about the water losses, we have lots of training sessions. I will show you some examples of training session in the water losses. First, this is the explanation. We have a training session on the water network operation, the basics of hydraulics, the importance of the plant, the network design routes, etc. We work, all our training sessions are made with some practical work, scenarios and case studies. Vocês podem perceber, Daniel, que tem uma abordagem ampla da questão de perdas. Você veja que aí nós como professores também, eu como ex-professor de hidráulica, conceitos básicos de hidráulica, para que até os operadores saibam, entendam como é que eles estão inseridos em todo o processo, tá? E todas as consequências, a importância do planejamento, a manutenção, que você falou muito bem, que é importante, enfim, todas as instalações necessárias, a capacitação. Então é interessante, isso me chamou muita atenção na época lá, porque começa com conceitos básicos hidráulicos para os operadores.
E para os dirigentes também, que às vezes não sabem nada de hidráulica, né? Merci. So for the example of the practical work, this is a technical platform in La Souterraine for the lay of the pipe, for example. Então, você está vendo isso aqui? São as plataformas de ensino dele, onde as redes estão lá. E que se monta, se desmonta, se pressuriza, se verifica o que acontece, aumentando a pressão, como é que aumenta as perdas, etc. Então, eu acho interessante isso. Começa com um conceito básico de hidráulica e depois você chega aqui no vis-à-vis, né? Você vê aqui a aplicação direta disso, tá? Merci. This is the example for our platform of meter management. You have some examples of meters in our exhibition hall. Bom, nem preciso dizer da oficina dos hidrômetros, né? E do ensaio dos hidrômetros. Tá aqui, ó. Então, eles têm essas plataformas aqui de ensaio. E eu me lembro disso aqui, eles colocaram hidrômetros diferentes, alguns já com problemas, né? E mostrando como é que essas perdas são importantes se a gente não cuidar dos hidrômetros, perdas aparentes, como você falou. Merci. This is the example for the leak detection techniques. The training session is focused only on the leak tracking, leak detection, with some specialized equipments and experimental platform in the site of Limoges. Então, vocês podem ver, eu acho que foi muito oportuna a sua apresentação, Daniel, porque você vê que eles treinam aqui. Quem treina detecção de vazamento aqui no Brasil? Quem treina? Onde que tem? O Senai? Poucos, né? Pouquíssimos. Então, eles fazem também esse tipo de capacitação de treinamento. Repito, nível de direção, nível de engenharia e nível operacional. Tá? Merci. And this is the Limoges site, and as you can see, all the site is a pedagogical platform because there is a leak network here. This is cast iron pipes, PVC pipes, and PEHD pipes, for example. Então vocês vejam que o próprio, né, deles aqui, uma plataforma, o canteiro que eles têm, esse sítio, eles podem simular todas essas questões aqui de perdas. Então, não é algo estratosférico. Está aqui, está na realidade. Agora, chama atenção o seguinte, gente. Começa com o curso teórico de hidráulica, conceitos básicos. Tá? Merci. For the training session about sewerage and sanitation, we have a lot of training session. I will explain it to you. This is just some pictures, some examples of video inspection of showing the pumps, for example. Bom, eu preciso perguntar se alguém aqui já teve problemas de bombas em esgotamento sanitário, bombas submersíveis. Quase nada, né? Quase ninguém tem esse tipo de problema. Então, eles têm esse tipo de capacitação. É interessante que aí, fazer uma rápida observação, que nós precisamos avançar muito na inspeção das redes de esgotos, principalmente os grandes coletores e interceptores. Estou começando a ver que estão ocorrendo alguns eventos complicados. Então, essa técnica aqui de você fazer inspeção, vídeo inspeção, é extremamente importante. Quero lembrar para vocês que as nossas redes foi um custo muito grande, demorado para a gente implantar nossas redes, grandes coletores e interceptores. Tá? Eles já estão com 15, 20 anos, sempre com geração de gás sulfídrico. Se a gente não fizer as inspeções, o risco é muito grande. Então, isso aqui é importante para capacitar as pessoas que podem operar aqui os equipamentos, o carrinho de vídeo, né, que vai entrar dentro, que se coloca dentro dos grandes coletores de esgoto. Merci. This is just the example of our training courses in sanitation. We have more than 25 training courses in sanitation networks, more than 30 training courses in wastewater treatment, and more than 25 training courses on industrial water and discharges. Então, isso aqui dá uma ideia para vocês do escopo dos cursos disponíveis na área de esgotos sanitários.
25 cursos diferentes sobre rede de coletora de esgotos. Pouco complexo, né? Parece que algo que a gente ainda não precisa dar mais atenção. Curso de tratamento de esgotos e cursos aqui de descargas, né, de despejos industriais, tá? Sim. For the wastewater treatment, for example, this is some pictures to see our platforms of our pedagogical platforms for the water treatment, the sludge treatments, and the operational monitoring and set checking. Então, mais uma vez, como a gente falou, todas as possibilidades, né, de se tratar água, se tratar esgoto, inclusive o tratamento de lodos, tá? O que eles podem oferecer, o que eles têm disponível em termos de cursos lá. Merci. The focus on the industrial water and waste treatment. So this is the continuity of the wastewater treatment, but for industrial water. Então, vejam, eles fazem o manejo de águas industriais, capacitam as pessoas para as indústrias também. Então, eles não atendem somente os serviços públicos, sejam privados, sejam né, de natureza pública em si, de serviços de água e esgoto, mas também as indústrias para aumentar a eficiência na questão do uso da água e de um tratamento de esgotos para que atenda a legislação e se reduza o consumo de água e se reduza a poluição, tá? Merci. And an important part for the future, the reuse of the treat wastewater. So we train about the methodology to reduce, recycle, and reuse. And we work on the technologies, the new technologies for the resins, the membranes, the osmosis, the UV. We work on the future water quality with the reuse of the wastewater treatment. Bom, meus amigos, aqui nós estamos entrando num campo, Chicão, que você já falou algumas vezes da questão do reuso, que nós vamos ter que nos aproximar e utilizar cada vez mais. Então, toda a capacitação que eles têm em membranas, por evaporação, osmose reversa, ultravioleta, projeto e dimensionamento, qual é o acompanhamento da qualidade da água, tá? Sim. So, and I will try in Portuguese, but obrigado pela sua atenção. Merci, monsieur. Je vous en Merci. prie, merci. Je suis à votre disposition. Estamos honrados e agradecidos. Será que eu consigo falar tudo isso? E que o ano que vem estamos completando 35 anos de parceria com o consórcio PSJ e a França. Bon, Chicão, mon très grand ami, nous sommes grands aussi, et il veut dire que nous sommes très heureux de vous recevoir aqui, et on attend que, on fait 35 ans en 2026 de coopération avec la France. Et il sera un honneur à remplir la participation avec vous, avec le Centre de l'eau, et en nom de toute la direction le consortium de municípios de Piracicaba, il veut vous remercier pour être ici, pour faire votre présentation. Et pardon pour mon français, pas parfait. Il est très bien votre français et je vous remercie avant tout pour l'invitation. C'était un honneur de pouvoir vous présenter notre centre de formation et j'espère aussi pouvoir travailler avec vous dans le futur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, eu preciso beber água antes de falar tanto de água. Pessoal, então a gente vai começar agora as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta sobre a primeira ou a segunda apresentação, podem fazer e a gente vai repassar aqui para que eles esclareçam as dúvidas. E nesse meio tempo também, quem quiser ir ali atrás, tomar um cafezinho, pegar alguma coisinha, a gente vai perguntando e vai fazendo isso, acho que ao mesmo tempo fica melhor assim, não atrasa muito.
Não temos nenhuma pergunta? Ou o pessoal está querendo café primeiro? O que está acontecendo? Ó, O Jansan, eles estão aí ao vivo conosco ainda, os franceses? Então, uma pergunta que eu ia fazer para o Daniel, mas faço para eles. Temos interesse em ampliar nossa parceria e aproximarmos não só o setor de saneamento público, como as nossas indústrias associadas, que são 25 grandes, com as capacitações deles. Isso é possível? Francisco Larose, o secretário geral do consórcio Piracicaba, um dos municípios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, ele veut savoir que c'est possible et que nous voudrons beaucoup de faire en ampliation de la coopération entre le centre Léo, que pour le service de l'eau, mais pour l'industrie aussi, parce que nous avons ici 25 industries de port très grands qui ont des intérêts de réduire la consommation de l'eau. D'accord? Comme nous avons vu dans votre présentation. Nous voudrions agrandir la coopération entre les consortiums et les centres de l'eau. D'accord? Oui, avec plaisir. Un plaisir. Ça sera un grand plaisir de pouvoir continuer à travailler avec vous et d'agrandir notre coopération. Il suffit de demander, on essaiera de trouver une solution pour travailler avec vous. Você entendeu, né? Então, merci beaucoup. On va continuer après, on va parler, d'accord? Ok, très bien, mais je vous laisse parler alors. et je vous souhaite une bonne journée. Ok, c'est bon? Alguém tem mais alguma? Tem pergunta para a França ou para o Daniel? Para os dois? Vamos começar pela a França, porque lá já é 5 horas da tarde, então para a gente liberá-los, né? Tudo bem que Limoges é uma cidade extremamente aprazível, pequena, mas tem que ir para casa. Bom, boa tarde, já quase, né? Acho que vou fazer uma pergunta aqui que cabe talvez para os dois. Em relação à parte do olhar do planejamento, né? Diogo, da agência Bacia do PCJ, a gente, como agência de bacia, a gente tem um olhar muito para o planejamento, para a gestão. E o Daniel comentou que recentemente o comitê aprovou as diretrizes para perdas, e no olhar da França, eles com esse plano de capacitação, eles têm muito essa visão do planejamento. Como que é essa relação dos planos regionais? A gente tem aqui a questão do plano de perdas, o plano de saneamento. Como que eles trazem isso para esse dia a dia do planejamento maior, do planejamento macro de uma região, do município, de uma bacia, para esses treinamentos mais locais, específicos, em relação às perdas ou até mesmo sistemas de tratamento? E aproveitando, Daniel, depois para emendar a pergunta, como que a gente traz isso para a nossa realidade de operadores de saneamento, essa internalização dessa realidade da nova legislação, dos indicadores, das metas, até mesmo olhando para as novas normas reguladoras, para que a gente consiga, de fato, caminhar para acompanhar o que está num plano de bacia, não fazer com que fiquem planos de gaveta e olhar realmente para o alcance das metas e diretrizes, né? Olhando aí para o que o comitê colocou. Agora, a gente tem um grande desafio no comitê, que é seguir uma diretriz muito maior, não ficar lá naqueles planos, eu tenho uma ação, como que eu chego nessa ação? Qual que é o meu caminho para chegar? Então, assim, perguntas amplas, mas para que a gente possa aqui refletir um pouco. Obrigado. Faço primeiro eu aqui, deixa eu falar com vocês.
Bom, Diogo, agradeço a tua pergunta. Não vou conseguir traduzir tudo isso para o francês, não. Ou para o inglês ou para o italiano. Bom, vamos lá. Diogo trabalha à Agence de l'eau, PCJ, ici au Brésil. C'est une agence de l'eau très importante. Et nous sommes allés à Limoges, en France, hein, l'année dernière. Il veut savoir comment faire la liaison entre la planification d'un bassin versant des usos des eaux et la réduction de perte de fuite de l'eau. Comment on fait la liaison entre ça, la planification d'assainissement, la planification de distribution de l'eau, améliorer l'efficience du réseau de l'eau et la planification générale? Est-ce qu'il y a une liaison entre ça, entre ces questions en France aussi? Alors, oui, il y a les mêmes questions. En France, nous avons aussi une organisation avec des agences de l'eau, des agences de bassin. Et donc, la liaison entre ces agences et les opérateurs de l'eau est très forte. L'objectif des agences de l'eau aujourd'hui, c'est de protéger la ressource, et la première solution pour protéger la ressource, c'est de diminuer les consommations et donc de réduire les pertes en eau. Ce qui veut dire que la liaison entre les agences, nous, en France, les agences de l'eau collectent une taxe sur chaque mètre cube d'eau consommée, et grâce à ces taxes, cela leur permet de reverser aux opérateurs de l'eau des subventions pour financer des travaux de renouvellement de réseau pour limiter le nombre de fuites et donc limiter les pertes en eau dans le futur. Diogo, bom, Chicão, a gente entra na questão de novo pela cobrança dos usos da água, pela Redevance, e que lá eles têm uma fonte permanente de recursos. E na agência de bacia, o parlamento da água que eles têm lá, participam muitos operadores. Então, os operadores, eles, digamos assim, forçam que tenha todo esse planejamento, que leve em consideração todas as questões para reduzir a retirada de água. Tá? Então, tem uma ação que é o plano, a ação da agência de bacia, ela realmente não fica desligada da realidade, pela participação que os serviços de água têm dentro da própria agência. Tá? Diretiva. É isso aí. É isso aí. Diretiva quadro. Acho que tem a metade da resposta, Diogo. Acho que vou tentar ser breve. A pergunta foi boa. Só recapitulando, a pergunta é a conexão entre os planejamentos de perdas e os planejamentos locais, os planejamentos de bacias, e como é que isso fica, ainda mais agora no advento de uma nova diretriz da ANA nacional para metas progressivas de perdas. Então, como é que isso fica? Pessoalmente, eu tenho uma preocupação disso ser um complicador a mais. Por quê? O que a gente tem hoje? Esquece ANA. A gente tem plano de saneamento. Todos os municípios têm plano de saneamento. Muitos deles já têm um plano de perdas. Muitos deles têm um plano de segurança da água. Alguns deles têm um plano de segurança da água. Outros têm... a gente tem um plano de bacias. O Estado tem o plano estadual de recursos hídricos. É muito plano e não é fácil conectar tudo isso, né? Então, essa é uma dificuldade. E agora a gente vem a ANA dizendo, a meta de perdas que vocês têm que alcançar, vocês têm que montar um plano, não sei se todo mundo teve acesso à minuta que estava em consulta pública, vocês têm que montar um plano, mais um, de ação, para como vocês vão alcançar isso e o regulador vai cobrar. Tá? Então, a chance da gente ter mais um plano nesse meio todo é grande. Essa é a parte negativa do complicador. A parte positiva é que, até então, quem acompanhava o plano de saneamento? A responsabilidade é do titular. Não era nem a empresa de saneamento que tinha que fazer, era o município. Né? Então, eu acho que agora vai nascer com o dono.
O regulador vai acompanhar o plano de perdas. Então, não sei se vocês me acompanham. O regulador vai ter que acompanhar o plano de perdas, acompanhar o alcance dessas metas, entrar no ciclo de respostas e reportar a ANA, igual reporta indicador de cobertura, indicador de esgoto, indicador de perdas. Então, vai ser um reporte obrigatório do regulador. Então, no mesmo passo que a gente tem um plano a mais, eu acho que a gente tem alguém para alinhavar isso e falar, ó, a meta que vai ser seguida é a meta do plano de saneamento, que tem que estar de acordo com o plano de bacia, ela está no plano de ação de perdas, e é esse mesmo número que eu estou acompanhando. É um trabalho enorme para o regulador, tá? Mas até então, a gente tinha planos, mas não tinha ninguém falando, cara, você que vai cuidar disso daqui. Agora, essa é a primeira norma dizendo que eu tenho esse plano, e sim, regulador, você vai cuidar, e se você não cuidar, eu te risco da minha listinha, e na hora receber recursos. E na hora que o operador pedir dinheiro, não tem recurso. Então, isso é macio? Não, isso é traumático. Mas eu acho que é a primeira vez que a gente tem dono, né? E, então eu acabo vendo isso como lado positivo de tudo. Mas isso não vai acontecer amanhã, vai ser uma construção, tanto que na própria norma da ANA, a primeira previsão de cobrança desses planos e seus resultados é 2028. Tá? Então, a gente tem uns 3 anos para construir como é que isso vai acontecer. Monsieur Cédric, je voudrais vous remercier pour votre participation ici. J'attends que, j'espère, la prochaine fois, on puisse parler en France ou ici au Brésil. D'accord? Merci beaucoup pour votre présentation. Il était très important pour nous pour connaître un peu plus l'Office de l'eau. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Obrigado.